Pode fazer, Ana. Senhor Jesus, mestre, amigo e querido Deus Todo-Poderoso, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos para aprender um pouco mais, Senhor. Que abra, Senhor, a nossa mente, Senhor, para que possamos entender cada vez mais esses ensinamentos. Que hoje seja um dia abençoado para todos nós. Cuida de cada um de nós, de cada família. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Ana. Pessoal, boa noite a todos novamente. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 28, né, já na reta final aqui do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec vai continuar, né, falando ainda sobre a preocupação dele com o cuidado mediúnico, já começando aqui a desenhar, né, um pouco do nosso trabalho, do que seria, do que tem que ser realizado na casa espírita. E agora trabalhando especialmente sobre o embuste ou charlatanismo, na verdade, tá certo? Hoje, né, nós vamos dividir esse capítulo, né, em dois encontros. Vamos trabalhar a primeira parte, que vai compreender os itens de 304 ao 313, tá bom? Onde Allan Kardec vai começar discutindo sobre os médiuns interesseiros, que é o que ele coloca, né? Então ele relembra aqui para nós. Acho que não está aparecendo para vocês a. Vou ver se agora vai aparecer. Está aparecendo os slides? Tá sim, Ana. Está aparecendo, mas ele está aparecendo ele no modo apresentação? Sim, tá aparecendo o que você escreveu, né? O que está digitado. Não, Uhum. ele está aparecendo o arquivo seu que O arquivo, né? Tá. Microsoft. Deixa eu só fazer um pouquinho diferente, então. Peraí, pessoal. Aí, acho que agora vai. Percebi que estava alguma coisa errada. Só um minutinho. Engraçado, quando uma coisa atrasa, atrasa tudo, né? Boa noite, Selma. Isso acontece, né, Ana? Tem Nossa. que. Tudo acontece. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Pronto. Vamos ver se agora vai aparecer. Tá do mesmo jeito. Ah, agora foi. Agora sim, né? Então, tá, às vezes eles dá. Às vezes o próprio Meet ele vai atualizando, aí dá uns probleminhas, às vezes. Então, o Allan Kardec, né, relembrando, né, para gente, o conceito de mediunidade, como, né, que ele está trazendo para nós. Então, a mediunidade, primeiro, é uma faculdade natural a todos nós, independente se vamos ter um grau de mediunidade maior, um grau maior, quais são as faculdades mediúnicas que a gente vai ter, enfim, independente disso, né? Ela é definida pelo Allan Kardec como algo, uma faculdade natural e comum a todos nós, que nos permite a ter esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo extrafísico, ou seja, entre o mundo material e o mundo espiritual. E a sua prática, né, como Allan Kardec colocou, a gente não pode praticar a mediunidade de qualquer jeito, tem que ser guiada por princípios éticos e morais, que é exatamente neste capítulo que ele vai levar a gente a pensar mais um pouco sobre isso. Uma das instâncias aqui da moral que ele vai trabalhar conosco, é a questão financeira, né? Ou seja, a mediunidade, né, ligada a essa questão financeira. Será que podemos usar a mediunidade como uma profissão? Podemos ganhar proveitos financeiros e econômicos com o uso da nossa mediunidade? Posso comercializá-la? Em nenhuma hipótese, ou vou ter algumas hipóteses que isso vai ser permitido? Allan Kardec vai trazer para nós essa questão também. Se os médiuns podem cobrar, se os médiuns podem expor as comunicações mediúnicas, qual é o cuidado
ético e moral que nós médiuns, ou aquele que se dedica ao trabalho mediúnico, precisa ter, né? Ou seja, para não se afastar daquele objetivo comum, né? A mediunidade aqui entendida como um dom, como algo, como um instrumento de evolução, a mediunidade entendida, né, como nós entendemos, é o médium que deve sempre ser guiado por uma autoridade moral, é a mediunidade que tem que sempre ser colocada a serviço ao próximo. Agora, e quando ela é comercializada? Quais são as questões que que se derivam disso? E o impacto ético, né? De todos esses pensamentos que o Allan Kardec vai colocar para nós, isso vai trazer, né, isso vai trazer para nós uma questão ética, ou seja, qual é a nossa postura diante de toda essa prática mediúnica que a gente tem que ter, né, para que a gente possa agir de acordo com os princípios espíritas, em especial, que ele sempre vai colocar ali para nós, para a gente estar sempre relembrando, né? Ou seja, então, a postura com qual a gente lida com a prática mediúnica vai se derivar daí uma ética. Então, são essas questões que ele vai trabalhar nesses itens iniciais aqui do capítulo 28. O primeiro item que ele traz para nós é sobre, né, a questão de você ganhar pela sua mediunidade, ou seja, a possibilidade financeira, do ganho financeiro com o uso da mediunidade, e também quando isso passa do limite, ou seja, então ele vai trazer para nós esse primeiro item, quando os médiuns começam a explorar financeiramente a mediunidade. Então isso é discutida pelo Allan Kardec. E ele vai dizer o seguinte: quando os médiuns começam a cobrar pelos seus feitos mediúnicos, inclusive a lucrar com relação a isso abre espaço para as fraudes, abre espaço para o charlatanismo, ou seja, aquele que realmente tem a intenção e faz de tudo para enganar. Ou seja, eu vou manipular um efeito mediúnico ou eu vou até simulá-lo, tá certo? Então, quando o médium muitas vezes se perde com o objetivo apenas de tirar um proveito econômico disso, pode ser, né, ou seja, abre espaço para que ele também abrace ideias e práticas ligadas ao charlatanismo e a fraudes, correto? E depois o Allan Kardec já de antemão nos apresenta esse princípio maior, ele já tem trabalhado isso com a gente quando ele fala da autoridade moral do médium, ele vai falar sobre o desinteresse financeiro. Não só nessa obra, tá? Vamos ver o tempo todo no Evangelho ele trabalha sobre isso, na Gênesis ele trabalha sobre isso, elevando a faculdade mediúnica como um dom mesmo, como algo dado como um instrumento dado a Deus, para que a gente possa se utilizar para a nossa evolução e benefício, principalmente benefício ao nosso próximo. Então, esse desinteresse financeiro tem que ser já definido. Então, o ideal é que a gente faça a prática mediúnica com o desinteresse financeiro. Isso que vai elevá-la a um nível um pouco mais alto. Porém, já nesse primeiro item, o Allan Kardec vai reconhecer que algumas retribuições financeiras que alguns médiuns ganham, recebem, não é que elas são, não é que é o ideal, tá? Mas isso não quer dizer só por isso, só porque o médium recebeu um presente, porque ele recebeu um bolo, porque ele recebeu uma quantia em dinheiro que seja, mesmo ele não pedindo, isso não quer dizer que aquele fenômeno mediúnico que veio, que se foi produzido através da sua faculdade, isso seja prova. Ou seja, para que eu possa comprovar que há uma fraude, eu tenho que ir além da intenção do médium. Tá? Se eu tenho que analisar a postura dele, eu tenho que analisar os vários efeitos mediúnicos, só por ele receber um ganho financeiro, só por isso, tá? Não é prova de fraude. Agora, isso abre espaço para um risco maior, como a gente vai estudar, inclusive, que a equipe espiritual não tão boa assim, não tão boa intencionada, vai se aproveitar disso, tá? E justamente por isso, né, diante dessa questão que Allan Kardec nos apresenta aqui,
não é o fato financeiro ou econômico que vai provar logo de cara a fraude, ele começa a se questionar. Então, quais são as possibilidades que esse médio tem de ganho financeiro que pode ser considerado uma prática boa? Ou seja, o que ele vai ter de benefícios, mesmo ele cobrando pela sua mediunidade, tá certo? Então, nós estamos diante de uma relação extremamente complexa, né? Porque, ao mesmo tempo, ele frisa que a gente não pode receber, né? Ou seja, que o desinteresse é o maior, vamos colocar assim, a maior qualidade do médium. Agora, ele, neste item aqui, ele fala que em alguns casos, quando o médium tem uma necessidade, ele pode sim receber, ele não pode lucrar. Tudo vai depender muito da relação que ele vai ter com este feito econômico, entende? Então, pode ser que, dependendo, ele precise. Algum caso seja, mas isso são casos extremos, quando o médium está realmente precisando algo para a sua sobrevivência. Por exemplo, não para lucrar, né? Para lucrar, em nenhum momento a gente pode ver na obra, ele não dá brecha nenhuma para isso. Agora, para cobrar quando há uma necessidade, podemos sim ter essa interpretação, né? Então, por isso que, mesmo aqueles que ganham alguma coisa, nem que seja um bolo, como eu falei como exemplo, isso não tira não tira do médium essa autoridade da prática mediúnica dele. Ou seja, ele mesmo ganhando, tá certo? Mesmo isso não sendo considerado o ideal, mesmo assim ele pode dar comunicações que são reais, comunicações, ou seja, que realmente vão até trazer um benefício para aquele que recebe. Então, só o fato do médium receber um dinheiro que seja, ou ele estamos aqui diante de um exemplo de um médico que não está abusando, tá? Ele recebeu, às vezes, um prato de comida, não sei, tá? Pelo feito mediúnico dele, um presente, tá? Então, isso não vai desqualificá-lo nem enquanto médium e nem vai tirar a autoridade da sua prática mediúnica. Então, diante dessa questão complexa, né, que o Allan Kardec traz para nós, a gente pode se perguntar, né, como que eu vou equilibrar, então, essa própria, a necessidade que nós temos, né, que alguns médiuns têm, para poder ganhar pela sua sobrevivência, e muitas vezes ele não tem nem outro tipo de trabalho, ele não tem outro recurso, ele não teve outra chance de trabalho, mas mesmo assim ele cobra, não por vaidade, não porque ele quer visar lucro, mas porque ele realmente precisa. E se temos esses casos, é possível eu estabelecer, então, quais são os critérios bem rígidos, assim, quando é que realmente eu posso cobrar e quando que eu não posso cobrar pela minha prática mediúnica, sem que isso altere a qualidade do meu trabalho, certo? Então, o Allan Kardec dá a entender para nós que nós temos que ter um bom senso e sempre ter um equilíbrio, né, entre aquilo que vai ser realmente, que vai servir para a sobrevivência, aquilo que realmente é útil, aquilo que vai vir para beneficiar o médium na sua sobrevivência mesmo, daquilo que ele vai lucrar com aquilo, que aquilo ele vai se envaidecer pelaquela prática e isso vai visar alguma questão financeira, tá? Então, o Allan Kardec ele traz essa ponderação para nós, esse bom senso para nós, falando que pode ser que tenha alguns casos que realmente alguns médios vão necessitar, tá bom? Isso, mas ele tem que agir sempre com o quê? Ele tem que agir com boa fé, ele tem que realmente precisar daquilo, e de uma certa maneira, se ele precisar daquilo, isso não vai desqualificar a sua mediunidade, a sua prática mediúnica. E a gente pode até estender isso mais um pouquinho, se a gente for estudar e perceber outros, né, outras formas de fazer espiritismo em outros países, por exemplo, a gente vai ver que muitos médios cobram, até médios que realmente não precisam, médios que não precisam no sentido assim de sobrevivência, eles cobram a prática mediúnica, ou seja, eles servem como além do trabalho deles, trabalho como médium, um trabalho que eles recebem por isso. Então, no Brasil, né, que a gente tem como, né, pelo menos o movimento espírita brasileiro, né,
que se formou assim, pegando essa questão que a mediunidade tem que ser realmente algo de caridade, e é assim que tem que ser, o Allan Kardec nunca disse o contrário, mas aqui no Brasil nós não temos a prática. Na Europa, por exemplo, até os palestrantes cobram as palestras. E, e, e o próprio centro espírita, né, as próprias pessoas que convidam aquele palestrante exigem que ele receba, né, aquele agrado, aquele dinheiro, né, e médiuns, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, comum, médiuns que realmente, e são médios de verdade, aqui a gente não está nem falando de charlatão, a produção mediúnica deles é real, né, então, isso quer dizer o seguinte, que pode a gente entender, né? Que muitos espíritos não se importam com isso, ou seja, eles não vão se afastar, né? Porque aquele médio está recebendo só por ele ter se comunicado através dele. Né? Então vai tudo depender muito da sua relação, da nossa relação com a mediunidade, que é isso que a ética discute, né? A moral discute. Qual que vai ser a minha postura, qual que é a minha intenção diante daquele caso. Então, por isso que o Allan Kardec traz esse item, né, que até justifica outras modalidades de movimento espírita, né, e de prática mediúnica. Agora, só que ele frisa, ele enfatiza muito bem que o principal ingrediente aqui de qualquer prática mediúnica, a principal qualidade do médium é esse desinteresse financeiro, tá? Então, assim, é o, é o ideal, né? Quando nós estamos falando do médium perfeito, daquele médium que ele não tem interesse nenhum, muito menos financeiro, né? Porque eu posso ter interesses morais, por uma vaidade, enfim, outros tipos de interesses também. E que não me deixa muito, muito para baixo daquele que visa um interesse financeiro. Porque todo aquele interesse que foge de servir, né, de usar a minha faculdade mediúnica para o bem, se fugir disso para qualquer outro tipo de interesse, a gente já saiu desse grande axioma aqui de Allan Kardec, onde ele diz que a faculdade mediúnica não tem que ter interesse nenhum, muito menos financeiras, né? Então o interesse, a prática mediúnica, qualquer uma, tem que ser desvinculada de qualquer interesse financeiro para manter a sua maior qualidade. Quem levantou a mão? Selma? Oi, Ana, eu levantei, mas você já respondeu a minha pergunta, porque eu ia perguntar sobre a mediunidade de cura. E Sim. você falou, né? Você acabou de falar que independente do que for, né, o tipo de Independente, mediunidade. independente. Agora, É, e a mediunidade de mas cura? assim, particularmente, pessoalmente, eu sou contra. Sim, Eu acho, também. eu acho, eu Uhum. acho que não deveria, mas isso é uma opinião pessoal minha, né? Sim, sim. O próprio Allan Kardec a gente percebe, né? Ao mesmo tempo que ele coloca, olha, só em último caso, se o médium realmente precisar, se ele não tiver nem como fazer outro tipo de ofício, outro trabalho, para ele poder ter o seu prato de comida, o seu sustento, entende? Agora, Sim. da faculdade de cura, da mediunidade de cura, como você falou, Selma, né? Tida pela Allan Kardec, né, não como a mais nobre, também como a mais nobre, apesar de não ter usado essa palavra, mas é a mais rara e é aquela que mais atende as pessoas. Né? Então, assim, é um grande instrumento de evolução e de serviço ao próximo, de amor ao próximo. Você conseguir intermediar, né, pela sua composição, pela sua composição reencarnatória, você já nasceu preparado de forma física, de forma do seu perispírito já está apto a fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual, espíritos que curam, né? Porque não é só o médium que está curando ali, é o espírito ali, que não é qualquer espírito que cura também. Então, assim, são dois missionários ali, vamos assim dizer. Agora, quando isso começa a sair do controle e vai para uma questão financeira, mesmo assim, nós temos vários exemplos, inclusive aqui no Brasil, de médios que saíram muito disso aqui, inclusive, ou seja, não é só uma questão financeira, e mesmo assim foram comprovadas as suas curas.
Ou seja, o efeito mediúnico aconteceu. Por isso, quando o Kardec falou, olha, não é porque a pessoa cobra, ou porque faz até coisa pior, que aquele ato mediúnico não é legítimo. Só que talvez a minha prática no sentido moral não vai ser. A Né? gente ainda não está, assim, evoluído, né, Exato. para fazer isso ainda. É o que eu Exato. penso, né? Sim, então, assim, por isso que a gente tem que formar mais médiuns responsáveis no sentido moral, independente se ele é médio de cura, independente se ele tem qualquer outro tipo de faculdade mediúnica. O mais importante é o que o Kardec quer trazer aqui para nós. Olha, o mais importante é a nossa atitude moral. Como que eu vou me comportar diante disso? Porque o efeito mediúnico pode, ele muitas vezes ele vai acontecer. Só que Sim, mas qual que vai ser meu compromisso perante isso? Né? Esse que é o dilema que ele traz aqui para gente. sim, tá Pode certo. falar, Sil. Obrigada. Obrigada pela participação, Selma. Então, eu assim estou um pouco indignada com essa informação que você deu a respeito de outros médiuns cobrarem sem e não precisam, né? Tem condição. E mesmo assim, os espíritos ou espírito, né, que atende, não sei, concordar. Então, isso me confunde, porque Só a gente pensar assim, Sil. A equipe espiritual tem que agir, tá? Sabe aquela coisa assim? Parece que é um mal, mas no fundo é um bem. Então, assim, aquele médium, como a palavra diz, ele é um instrumento. Não existe médios perfeitos aqui na Terra, já disse Erasto Allan Kardec. Então, todos nós seremos falhos em algumas coisas, uns mais, outros menos. Aquelas pessoas que ali estavam, por exemplo, para procurar aquele médio de cura, tá? Elas estavam com uma fé enorme. O que isso colabora num processo de cura. Não é só a questão fluídica, não é só, não é só o poder fluídico que aquele médium tem, e nem o que vem da equipe espiritual. Só que ele já estava formatado para isso. Isso que o Kardec quer falar para nós. Olha, o fenômeno vai acontecer. O fato dele até estar mentindo ou até estar abusando da sua faculdade mediúnica não quer dizer que o fenômeno não aconteça. Até porque o bem que ele fez àquela pessoa, vamos supor que ele curou, e realmente tem curas que são comprovadas, tá certo? E você vai ver o médium, moralmente ele está muito lá para trás. Só que ele estava formatado para isso. Então, assim, o fenômeno aconteceu. Vamos lembrar uma coisa, que a Allan Kardec, por exemplo, vai discutir agora há pouco, ainda nessa noite nós vamos estudar. A mediunidade de cura é uma mediunidade de efeito físico. E quando nós estamos falando de efeito físico, a moral nem sempre está atrelada a isso. O Allan Kardec já coloca isso para a gente já desde o início da obra. Entende? Então, ela é um efeito físico. Fora que tem ainda a questão do merecimento e se está programado, vamos colocar assim, do paciente, daquele que vai ser beneficiado pela cura. tipo Agora, assim, desculpa. pode falar. Não, tipo assim, vai acontecer de qualquer forma. Só que Sim. o que estava disponível, vou colocar dessa forma, era aquele médium. Isso. Tá. Até porque a mediunidade de cura é raríssima. Pessoas que vêm justamente, o Allan Kardec coloca assim para nós, parece confuso, mas se a gente for aprofundar o assunto, a gente vai ficando mais claro. A cura pode ser operada até com um olhar. Agora, a mediunidade de cura, né, que por mais que ele use a mesma palavra, a mediunidade de cura, ela é muito mais rara e muito mais complexa. Porque eu preciso de um médium que não é só um médium passista no sentido que ele é dotado do seu próprio fluido vital e ele vai doar. Né? Então ele é um intermédio. Quem está curando ali, ele é um intermediário, perdão. Quem está curando ali é um espírito específico que já está programado para operar aquelas curas.
Sim. Não é porque eu desencarnei hoje, por exemplo, eu não, vou pegar um exemplo, vamos colocar um médico. Não é porque um médico hoje, a gente conhece o fulano de tal, ele é médico e hoje ele desencarna. Não é que amanhã ele vai, né, acordar lá ainda como médico, como conhecedor de tudo. O próprio André Luiz falou isso para nós, que a medicina que se opera lá é muito diferente da medicina que se opera aqui. Isso só porque eu fui médico, eu estou apta agora, só achar um médico ali na Terra que a gente vai começar a curar todo mundo. Não é assim. Então, assim, muitas vezes a gente estuda sobre aquele médio de cura específico, mas vamos estudar também sobre que espírito está falando com ele, que está trabalhando junto com ele. Tem uma história, ele tem um preparo também. Você entende? Ele está dominando, inclusive, as duas medicinas, tanto da Terra quanto do mundo, tanto quanto a medicina do perispírito, vamos colocar assim, do espírito. Entende? Então, assim, ele também teve um preparo longo, enquanto espírito desencarnado, ele teve um preparo longo e estava ali posto como missão. Ele precisava, vamos colocar assim, de um colega de trabalho que também estivesse apto enquanto médium para poder operar esses ditos milagres, ou vamos melhor dizendo, essas curas. Tá. Só Entende? que, Mesmo ele, só que ele chegou aqui É. e ele desviou para o mal, vamos colocar assim. E aí- Ele foi envaidecido. e essa faculdade dele, então, não será por muito tempo, para que ele não se comprometa mais, supõe-se, Depende. né? Isso, depende. Tá. Quando ela é suspensa, é Tá. uma benção. Quando Não, ela é então, suspensa, Aham. mas nem sempre ela é suspensa. Nem sempre. Tá, Então, sim. assim, tanto que o Kardec coloca assim, a suspensão é uma possibilidade, não é uma Certo. regra. Tá bom. Tudo bem, Quando então. ela é Obrigada, suspensa, viu? imagina, quando Uhum. ela é suspensa, pronto, é a melhor coisa que tem. Deu um freio ali naquele médium. Agora, quando ela não é suspensa, né, ele continua. Então, mas isso não quer dizer, como a Allan colocou aqui para nós, né? Isso não quer dizer que o fenômeno não ocorra, ou seja, que a cura não ocorra, que o fenômeno físico não ocorra. Até porque, lembra, a mediunidade independe da moral. Agora, a prática mediúnica, aí eu já estou falando no campo ético. A prática mediúnica, como eu vou me relacionar com ela, aí sim nós estamos falando da moral. Ou seja, o que eu, enquanto médium, vou prestar minhas contas quando voltar na pátria espiritual, e eles vão perguntar o que eu fiz com aquela faculdade mediúnica, como eu fiz, aí o papo é outro, entendeu? Ô, Ana, Agora, mas isso não quer dizer que Obrigada. isso não. Imagina, isso não quer dizer que não ocorreu o fenômeno. Pode Uhum. falar, Valéria. aquele médium, eu não lembro o nome dele, que ele foi no Jô Soares, que ele pintava quadros de Toulouse, e daí O ele, acho que ele Gaspareto. Gaspareto? e aí ele acabou tendo um câncer. Sim. Ele Só que antes da doença, perdão, ele já teve a mediunidade dele suspensa. tá. Antes de ele ficar doente. Tanto que ele teve, para quem não sabe, foi porque ele desencarnou. Enquanto estava aqui encarnado, era uma pessoa de muito estudo, não estava passando fome, tá? Além de tudo, né, tinha a profissão dele, era psicólogo, escritor, comunicador, e tinha uma mediunidade também considerada uma das mais raras, também uma mediunidade de pintura. E ele se envaideceu por isso. Porque no início, lembra? Para quem sabe a história dele, no início ele vendia aqueles quadros para caridade. Depois ele começou a desviar um pouco para o bolso dele. Porque eram quadros assim de pintores famosos. Então ele vendia para um bom dinheiro. E poderia servir para muita gente. Né? Ou seja, ele estava fazendo certo, só colocando a mediunidade dele a serviço do bem comum. Depois ele começou a desviar um pouco, depois ele começou a vender 100%. Ele parou, esqueceu totalmente a caridade e começou a pegar o dinheiro para ele. O que aconteceu? A mediunidade dele foi cortada, foi suspensa. Aí que ele caiu em si. Né? Achei que ele tivesse tocado só quando ele ficou doente. Não. Vi várias entrevistas dele, acompanhei um pouco o trabalho dele. Ele, inclusive, falou isso a público. Eu lembro dele dando uma entrevista no Jô pintando, e depois eu lembro depois, quando ele já estava doente.
Isso, aí depois ele veio, depois realmente veio a doença, né, Uhum. que o vitimou, vamos colocar assim, né, e ele só era, né, vamos colocar assim, né, é um espírito de muita inteligência, só que ainda, né, se você for ver, eu vejo até a vida dele, mesmo ainda, antes de voltar, ele já tinha recuperado a consciência, né, porque sempre é tempo, né, sempre é tempo da nossa consciência acender para o nosso errei. Com certeza. E ele tinha em mãos uma faculdade mediúnica muito bonita, que também podia ajudar. Muitas pessoas compram, muitas pessoas consomem arte, né? De uma certa maneira, mediúnica ou não. E ele tinha essa oportunidade aí de ganho financeiro, mas não para ele, né? Não, e não precisava, então ele não cai aqui nesse exemplo de Allan Kardec, né? Vamos colocar assim, essa pequena brecha que o Allan Kardec dá para nós. Ele não está passando fome. Ele não era, infelizmente, felizmente ou infelizmente, uma pessoa que estava ali em necessidades, né? Pelo contrário, no caso dele, ele se envaideceu. Ele se envaideceu porque ele viu a fama que ele estava ganhando com isso. Ô, Ana, eu queria fazer Pode uma falar, Graça. pergunta. Eu estou aqui com um problema com o meu aqui, mas assim, a gente pode considerar que mesmo sendo dessa forma, porque ele de alguma maneira ele divulgava, né, a mediunidade, Sim, essa questão. Então, isso aí pode ser também considerado eu na acho que questão sim. dele. Eu acho que Então, sim. É aquilo, né, aquilo que a gente falou, né? Atrás, o Allan Kardec falou para nós, né? Atrás de um mal aparente há um bem real. pois é, Então, lógico que ele ajudou, né? sim. Lógico que ele ajudou. É porque ele vivia na O televisão ali, né? Vivia, Luiz Gaspareto, que perguntou aí, né? Quem é o médium? Luiz tem um Gaspareto. nome do meio aí, Luiz não sei o que Gaspareto. Isso, E tinha a mãe dele também, né? isso, A, exatamente. Escritora a mediúnica, né? Zíbia, né? A Zíbia Zíbia Gaspareto. Gasparetto. Que Isso, Síbia. é a Zíbia Gasparetto, que isso, também escrevia, né? Ela escrevia. isso, E exato. assim, ela também teve uma questão assim, não teve? Teve. O problema era meio de família ali, né? Aliás, o que é muito comum a muitos médios, gente. Por isso que o Allan Kardec fala, olha, cuidado, olha a autoridade moral, olha os interesses que você vai ter com a sua prática. Porque, né, senão seria fácil, né? Senão seria fácil. Qualquer desvio a faculdade ia assumir. Por isso que o Allan Kardec fala, olha, não vai sumir, o efeito vai continuar. O problema é que não vai sumir é o seu compromisso moral. Sim. Né, aquela coisa, liberdade liberdade a gente pode fazer, né? Agora, o compromisso moral tem que lembrar, mas o compromisso moral vai junto, dependente da sua escolha. Mas também no caso da mãe dele, também tem esse lado aí que eu estava comentando sobre a divulgação, né? Ela tem um Sim, livro tem o famoso aí, mérito, tem os seus méritos, né? tem um mérito, é isso que eu estava Uhum. dizendo, tem um mérito também. Então, Tem às sim, vezes, a pessoa tem essa dificuldade, acaba considerando que dedica muito tempo para aquela atividade, no caso dela que escrevia. Eu não sei se, exato. eu nunca li o livro dela, não sei se era psicografado É ou não, psicografia. era Mas são livros psicografado, mais mais romanceados, assim, romance, né? Uhum. Mas, de qualquer Isso. maneira, trazia, Sim, né? E ela lógico. tinha uma penetração grande, porque, como era Uhum. romance, muitas pessoas Isso, se interessam, né, em ler. isso. Então, assim, nesse caso também, eu acho que tem um atenuante, vamos dizer Eu assim, acho que né? sim. Tudo tem, né? O que ele É, chama isso? É misericórdia divina, que é lei, né? misericórdia, é isso mesmo. Ele não fala assim, para uns aqui eu vou privilegiar, outros não. É misericórdia. Quando ele vê, né, olha, pelo menos tentou, né? É, Médios perfeitos já não existe. Alguma já coisa a gente não vai errar, tem, né? né? Sim, Por isso que a gente não pode nem se colocar nem melhor e nem pior. Só Deus pode fazer isso, né? Mas tem uns irmãozinhos que abusam um pouquinho, né? Então que a gente que começa, né? Fala, não, esse amiguinho tá saindo do caminho, tá indo demais. Eu erro, mas ele tá indo demais. Então a gente tenta puxar, né? sim, Agora, sim, um dos casos foi o que aconteceu com ele, né? A mediunidade dele foi suspensa. pois é. E pintor ele não era, né? Agora, É. como nós já estudamos pelo que o Erasto mesmo falou para nós aqui, né, sobre a mediunidade Sim, de pintura, ele provavelmente, né, como hipótese aqui que o Erasto traz para nós, ele já trazia essa habilidade no seu espírito, né?
porque todas a gente a faculdade mediúnica é desenvolvida, né? Já tinha um pré-requisito, né, Já tinha um Ana? pré-requisito ali, né? Mas acontece que sem o espírito ali, no quadro não saía, então, Sim. Mas o esse é o problema. Erasto mesmo, Ana, eu lembro ali no capítulo, acho que 20, não. Lá num capítulo aí Sobre os do médios livro. especiais, né? Não, eu estou dizendo sobre o orgulho. Tem um texto do Ah, Erasto sim, que ele fala que é o mais difícil. é mais Não é difícil só para o médium, né? Porque a gente às para vezes não todos nós, né? percebe. Tá tão assim, a gente tenta explicar aquela atitude nossa de uma maneira assim justificar, vamos dizer assim, Sim, e que por trás dessa justificativa está sempre o orgulho. Ele fala que é o mais difícil defeito da gente é, perceber. E às vezes orgulho, nem verdade. aqueles que estão à nossa volta, né, que poderiam chamar atenção, eles também se veem assim envolvidos por aquela questão, não, mas ele fez isso, por aquilo, dá ali uma explicação, mas que por isso que o Erasto fala que é o defeito mais difícil. Não, ele fala ali no livro aí Sim, o médium, né? Mas é nosso obstáculo mais, é também. nós, assim, é um Mesmo sem obstáculo mais ser difícil. médium, né? Mesmo sem ser médium, Mesmo sendo assim, a né? prática mediúnica, A né? Sim, gente sabe que é um defeito complicadíssimo, porque a ou, gente não enxerga. Diz com ele que é o mais certeza, difícil da gente enxergar na gente, né? é verdade. Obrigada, Ana. Imagina, eu que agradeço. Você levantou a mão de novo, Selma? Deixa eu ver se está Oi, com aquela. não, oi, Ana. Será que eu levantei a mão de novo? Acho que tá, é porque tá, marcou ali, por isso que eu achei que Foi você queria sem falar de querer, novo. então. Foi Imagina, sem então querer, tá bom, tá? né? Desculpa. E assim, imagina. E assim vamos ter outros exemplos. Eu vi que as pessoas colocaram ali no chat, né, sobre o João de Deus, né? Então, o próprio João de Deus, como médium, faculdade mediúnica espetacular. Operou junto, lógico, né? Porque o médium não faz sozinho, mas ali curas que era assim, aquilo que como está na Gênese mesmo, a troca de uma célula que está doente para uma boa ali na hora. Então, assim, ele realmente era aquele médico como está ali escrito na obra. Só que o compromisso moral dele, pelo que a gente percebeu ali, né, sem querer julgá-lo, mas como nós estamos aqui em um ambiente de estudo, a gente pode, se tudo aquilo realmente for verdade, a gente pode inferir que ele realmente, nessa questão moral aqui, está um pouquinho para trás. Né? Então, assim, mas isso não quer dizer que as curas que ele estava ali operando não aconteceram, porque aconteceram. Né? Então, assim, por isso que Allan Kardec fala, olha, a mediunidade não caminha sempre com a moralidade. São questões diferentes. Tem uma implica com a outra? Sim, mas uma não anula a outra. Ou seja, o fenômeno mediúnico pode acontecer, como ele está colocando aqui para nós mais uma vez, mesmo com o médium abusando da sua faculdade mediúnica no sentido moral. Mesmo ele não trabalhando, não entendendo isso como algo que tem que ser colocado como um instrumento de evolução e de serviço ao próximo. Tá certo? Mais alguma questão, pessoal? Vamos caminhar aqui. Então, por isso, né, quais são as outras hipóteses que a gente pode colocar aqui pelo que o Allan Kardec está discutindo para nós? Então, precisamos, né, estabelecer alguns critérios éticos, né? Quando é que pode ser razoável, quando que não vai ser, quando que não vai caber a hipótese de a gente pagar o médium pelo trabalho que ele fez, né? Então, mas o Allan Kardec, mesmo assim, ele fala isso de uma forma muito tímida, né? Ele fala assim, é um problema, né, a gente colocar isso, porque pode abrir muitas brechas, né, posso falar assim, mas eu realmente preciso disso, porque às vezes o médium não quer, ele enquanto pessoa, né, não quer evoluir no sentido, não quer colocar as outras leis, por exemplo, como a lei do trabalho, né, em ação, não quer procurar um trabalho, uma atividade, algo que realmente autorize ele a ganhar o dinheiro dele, porque aqui nós estamos no mundo da matéria e a gente precisa, né, da questão do dinheiro, a gente precisa até para a gente atender outras leis, como a lei de conservação, né, ou seja, em busca daquilo que me é útil, é preciso.
Agora, eu não posso ter nenhum abuso, não é mesmo? Principalmente quando nós estamos falando aqui da mediunidade. Eu vi que tem alguém escrevendo ali no chat, pessoal, não consigo ler, tá? Se alguém puder ler para mim, fica mais fácil. Alguém consegue? Porque senão eu tenho que tirar os slides aqui. Então, depois, quando alguém quiser, se puder ler, tá? A mensagem. Ana, é da Oi. Kelly. Oi? É uma mensagem da Kelly. Ela diz Ah, tá. assim: quando temos visões sobre pessoas, devemos falar para a pessoa, tentar ajudar, ou a visão é para a gente se preparar? Essa é a primeira pergunta? Ela colocou, tinha perguntado sobre o João de Deus, Sim. aí ela Isso, comentou, sim, muitas curas ocorreram, mas talvez hoje ele já não tenha mais. E aí uhum. ela fez essa pergunta sobre as visões. Como, ó, ela colocou a visão, né, Kelly? Você está falando sobre as visões, né? O Allan Kardec fala que a maior força do espírita e do próprio espiritismo é bom senso, né? Então, assim, vai depender muito como eu vou colocar isso na vida da outra pessoa. Vamos supor que eu tenha uma visão, eu inclusive seja uma média evidente, eu consigo chegar mais do que aquela pessoa imagina. Mas o fato de eu chegar e narrar isso para ela pode ser muito assustador. Eu posso fazer muito mais mal do que bem. Então, vou ter que ponderar, vou ter que considerar muitas coisas. É a mesma coisa, estou num grupo mediúnico e eu recebo a comunicação mediúnica ali, e é uma carta que eu sei que essa carta ela tem uma pessoa que gostaria de ler ou de receber essa carta. Será que se eu contar sobre isso, por isso que eu tenho que ter o quê? O bom senso. Se eu divulgar essa carta, vamos supor que aquela casa espírita assim o permita, tá? Se eu divulgar essa carta, será que eu vou causar um benefício ou mais uma perturbação àquela pessoa? Porque tem pessoas que não estão só. A mediunidade é algo bonito, é algo lindo, né? É aquela coisa, né? O meu avô dizia, né, só para fazer uma analogia, tá? O meu avô falava assim: olha, a verdade é uma coisa boa, todo mundo quer a verdade, né? A gente, né, é até bíblico, né? Temos que buscar a verdade. Só que a verdade, vamos supor que ela seja uma pedra preciosa. Ela é uma pedra preciosa. Mas se eu pegar essa pedra e jogar na tua cabeça, vai machucar, não vai? Independente se ela é uma pedra, independente do valor dela, se ela é preciosa ou se ela não é. Exatamente. Muitas vezes a verdade dói muito. Por quê? Porque eu não estou preparada para isso. Eu chegar, às vezes eu como médium, ou aquela pessoa que tem um estudo um pouquinho mais do que aquele outro, eu tenho a ânsia, às vezes, de desvendar, de revelar para ela todas as obras de Kardec, inclusive, e já mostrar, olha, eu recebi a comunicação do seu pai, estou vendo o seu pai aí do seu lado, vamos supor que seu pai esteja no mundo espiritual, tá certo? E mesmo, e ela não tem preparo nenhum, quanto isso pode fazer, o quanto isso pode perturbar. Ela vai imaginar se o pai dela está ali o tempo todo ao lado, porque eles não ficam o tempo todo com a gente. Né? Então, assim, mas ela não tem essa instrução, ela não teve essa educação, ela não teve essa leitura ainda. Então, assim, vai depender muito. Então, por isso que o compromisso, né, isso remete aqui que a gente está falando, né, ser médium, nos leva muito a pensar sobre as nossas ações. Né? Então, como é que eu vou, né? Como eu vou colocar essa comunicação, ou como eu vou agir de forma mediúnica, minha prática mediúnica, vai dizer muito, né, do que eu vou levar quando eu voltar lá no mundo espiritual. O que eu fiz com isso, né? Então, não é porque eu sou médium, não é porque os médiums têm que sair divulgando tudo e contando tudo. A gente tem que ser usado com muito bom senso. Né? Será que aquela pessoa realmente precisa? Por isso que eu, particularmente, tá, Ana Carolina, sou muito crítica, né, em relação às comunicações mediúnicas abertas, como esses médios que são aplaudidos, que aqui no Brasil eles chamam, né, aplaudir médios.
e dão comunicações e sem avaliações, ou seja, parece que a gente deixa tudo de lado que o Allan Kardec coloca para nós, e aquelas pessoas estão sofrendo, querem a comunicação do pai, da mãe, do marido, do filho, e as comunicações são lidas sem nenhum critério, muitas vezes. Tá? Não estou desmerecendo o trabalho do Chico, por exemplo, também nem isentando, tá? Eu sei que o Chico tinha um compromisso muito maior, mas outros médios, e né, sem citar nomes, mas será que eles têm esse cuidado ético? Aquela comunicação, muitas pessoas, já vi, que recebem aquela comunicação e a gente acha que as pessoas não têm inteligência para poder julgar aquela comunicação. Ela fala, não, eu fiquei emocionada ali na hora, mas isso aqui não é do meu filho, isso aqui não é do meu marido, isso aqui não é da minha avó. Entende? E elas vão, e isso vai refletir no quê? No movimento espírita. Reflete aí, ou seja, nós espíritas, né, que diante de outras religiões irmãs já não tem tanta credibilidade, desde a época de Allan Kardec, vai continuar sendo assim se a gente não mudar isso, entende? Não que a mediunidade não ocorra, mas muitas vezes abre espaço para muitos fenômenos não tão mediúnicos assim, até fraudes, como Allan Kardec coloca. Quantos médios não fraudam? E muitos. Né, engano ali, né? A pessoa na hora da emoção, né, infelizmente ela acredita. E ela muitas vezes sai falando, né? E hoje, hoje com a internet, né, com a comunicação que a gente, em menos de um segundo, a gente divulga, fala assim, olha a comunicação que eu recebi no centro espírita tal, e aquele centro espírita, todos vão responder por ele, né? Porque as pessoas vão logo colocar todo mundo no mesmo saco, vamos colocar assim. Né? Então, assim, por isso que a gente tem que pensar muito enquanto espíritas, enquanto médios, enquanto pessoas, em como que a gente coloca o espiritismo na vida do outro. Porque é muito sério isso. É muito sério a gente dar, nós como médios, né, aqui eu recebi a comunicação do seu pai. É muito sério isso. Né? E isso, porque pode não ser. Pode não ser. Né? E só que a gente só vai conseguindo isso, né? O Allan Kardec, por exemplo, trouxe isso para nós nesse capítulo, a gente tentar estudar e começar a refletir, porque senão a gente não muda isso, né? Infelizmente, quantos espíritas ainda não têm esse bom senso, né? E chamam esses médiums e a gente frequenta, né? Temos que ir até para efeito de estudo. Não estou falando que todos os médios atuais, que só Chico era bom, não é isso. Mas, perceba, estou falando da prática, do tipo de trabalho. É um trabalho muito sério. A gente fazer um trabalho aberto. Inclusive, o Allan Kardec vai falar sobre isso nos próximos itens. Item 305, pessoal. Tá? O Allan Kardec ainda vai falar sobre essas questões financeiras, né? Agora falando, será que esses espíritos mais elevados, eles costumam ficar ali disponíveis quando essas comunicações são pagas, ou seja, ele sabe que o médium vai cobrar para aquele tipo, para o trabalho dele, ou seja, porque o espírito também está trabalhando, ele também está se comunicando. Então ele já sabe como que fica as condições dos bons espíritos. Então, ele vai ver, não, o Kardec traz aqui para a gente, né? Olha ali, Graça, qual a palavra que está grifada ali, que está elencada ali, o egoísmo, né? Os bons espíritos, quando começam a ver que aquele médium está abusando, que ele não precisa daquele dinheiro, que aquele trabalho não está sendo feito de uma forma séria, eles costumam se afastar, né? Porque eles não vão encontrar ali uma afinidade de trabalho. Né, eles não vão querer mais ficar perto ali, eles até ficam, tentam instruir, tentam intuir, mas pelo meu livre-arbítrio, né, ou como grupo, ou como pessoa, não aceito, por que eu vou continuar então? Por que o espírito vai falar assim, tá, vocês não querem aceitar o que eu quero dizer, vocês não querem aprender, então comumente, como a Allan Kardec já nos tem nos ensinado isso, eles não vê com bons olhos quando a gente desvia qualquer prática mediúnica para o lado errado. Uma delas é quando a gente vai começar a abusar financeiramente disso. Então, eles se afastam. Por isso que o Allan Kardec coloca assim, é muito provável que espíritos de elevação mais alta vai estar ali para aquelas comunicações estritamente comerciais.
sem o médium necessitar, sem estar naquela hipóteses bem específicas que o Allan Kardec colocou no item anterior, tá? Então, eles se afastam mesmo. E depois, depois o Allan Kardec coloca assim para nós, agora, por que eu vou pagar médios, muitas vezes caros, né? Porque às vezes não é uma quantia barata. E o Allan Kardec coloca assim, olha, é mais fácil, já que todos são médios, vai procurar alguém com uma mediunidade um pouquinho mais, vamos colocar assim, que esteja mais à flor da pele, que consiga se comunicar de uma forma mais direta com o mundo espiritual, porque isso vai ter em qualquer família. Então ele fala assim, olha, qualquer família, qualquer amigo, você vai encontrar um médium. Então, e ele não vai te cobrar por isso, ele vai fazer de bom grado. Então, ele falou assim, é menos pior. Vai procurar um médico que você conhece, tenta ali falar com ele, ó, pede a comunicação do seu filho, da sua avó, que é mais fácil e você não vai ter tanto gasto financeiro assim. E às vezes, pela intenção daquele colega ou daquele familiar médio, muitas vezes até consiga, né? O Allan Kardec fala assim, às vezes até consiga comunicação de fato. Né? Então, muito mais fácil do que você ficar tentando esses médios que são voltados todo ao comércio, né? Então, ele fala que esses realmente, quando o médium realmente ele não esconde mais nada disso, ele fala, não, eu vou usar minha mediunidade e eu cria até tabelas de preço, né? Cria até, ó, para tal serviço é isso, se você quiser que eu faça isso, você paga, né, você precisa pagar X, Y. Então, tem até uma tabela de preço, então ele usou isso, então ele está usando, ele virou um comércio mesmo, certo? Então, esse quando é bem declarado, assim, algo bem abusivo, o Allan Kardec coloca para nós, os bons espíritos, eles vão se afastar mesmo, né? E quando eles se afastam, abre espaço para quem? Para aqueles espíritos, inclusive, que zombeteiros, brincalhões, que nem sempre, Allan Kardec frisa, nem sempre vão ser maus. Eles não são levianos, não estão ali para buscando uma vingança, um mal maior. Não. Eles querem brincar. Ah, tem aquele médio ali que eu levo muito a sério, não estou fazendo nada, deixa lá. Né? Ou seja, a comunicação houve. Né? Ou seja, mas não tem a mesma qualidade. Muitas vezes muitas vezes se criou ali até uma fraude, porque o próprio espírito está brincando com aquele cenário e ele passa muitas informações erradas ao médium. O Allan Kardec até coloca para nós assim, ó, perguntas sobre o futuro, sabe que as perguntas pessoais, né? Que até a gente até estudou, né? Quando o Oswaldo passou para nós nas últimas semanas das perguntas que se pode fazer, né? Então, perguntas sobre dinheiro, perguntas sobre casamento, essas perguntas que a gente quer saber se vai acontecer na nossa vida ou não, esses espíritos bons não estão nem aí para isso. Primeiro que eles não sabem. Muitas vezes, né? E depois eles não vão se dar o trabalho, né, de dar atenção a algo tão banal assim. Então vai abrir espaço para aqueles que realmente ainda sentem algum prazer brincando com essas situações. Tá certo? Então, isso dá espaço para quê? Para as mistificações, né? Então, por isso que muitas vezes, né, a comunicação está vindo muito bonitinha, mas ela não passa de uma falsidade, porque aquele espírito, tudo que ele falou, muitas vezes o que ele falou, às vezes até o que a pessoa foi buscar a resposta, ela quer ouvir, né? Então, por isso tem que tomar muito cuidado, né? Não é à toa que o Allan Kardec sempre frisa para nós, por isso que todas as comunicações precisam passar pelas avaliações. Porque se elas foram divulgadas ou colocadas na vida de qualquer pessoa, sem nenhum critério, vai dar problema. Porque pode se tratar, né, do quê? Pode se tratar de uma comunicação errada, ou seja, que não está trazendo nenhuma verdade ali. Né? Então, como que a gente então vai conciliar, né, essa busca, né, essa busca pelo acesso ao mundo espiritual, porque a gente também quer se comunicar com eles, né, quer saber sobre muitas coisas, mas a gente também tem que ter um domínio ético e moral, né, com a nossa prática.
Então, ou seja, quais são, né, diante de todo esse cenário, né, quais implicações que isso vai trazer até para o espiritismo enquanto doutrina e enquanto movimento, né? Porque daqui a pouco um mar de comunicações, de informações que a gente tem dito de espíritos, assinado por todos os tipos de espíritos, isso mexe um pouco na nossa credibilidade, né? Então, não é porque veio de um espírito que é válido, né? Por isso que tem que sempre ter muito critério. Então, a gente tem que sempre equilibrar, né, essa nossa busca, lógico que a gente, e isso é válido, a gente quer saber sobre o mundo espiritual, senão a gente não se comunicaria com eles. Só que, ao mesmo tempo, não podemos deixar de lado o quê? Essa ética. E essa ética me exige, inclusive, que a gente saiba com que espírito ou que classe de espírito a gente está se comunicando, qual é o objetivo do meu, né, que eu ou eu voquei ou que estou recebendo essa comunicação espontânea, qual é o objetivo desse diálogo ou seja, dessa conversa ou desse fenômeno que a gente vai ter com esse espírito. Ou seja, eu estou em busca de algo pessoal, eu estou em busca de algo que vai beneficiar o próximo, que é o que a mediunidade, enquanto caridade, se apresenta para nós, né? Então, se tudo isso tem que ser levado em conta. E como e isso se torna também um desafio, né? O que é aquilo que eu vou de produção mediúnica, o que é aquilo que eu vou incorporar né, que eu vou incorporar no corpo de todo né, de toda a filosofia e ciência espírita, por exemplo. Não é qualquer coisa, não é qualquer comunicação. O próprio Allan Kardec, né, não serve como exemplo. Todas as comunicações, seja na revista espírita, evocações, textos, opiniões, tudo que foi colocado nas obras, ditas básicas ou não, tudo foi passado, foi tido com muito critério. Inclusive as dissertações de Allan Kardec, sabia? Para ele colocar no corpo da doutrina, ele teve que ter, quem é que teve que autorizar ele? Nada mais, nada menos do que o próprio Espírito de Verdade, que você sabe quem é, tá? Então, até o Allan Kardec se colocou o que ele escrevia enquanto produção dele, que ele teve que receber autorização para ser colocado. Agora, por que a gente perdeu esse compromisso, né? Que essa é a base né, é a base de todo o conhecimento espírita. Então, esse mesmo cuidado a gente tem que ter. Por quê? Porque ainda mais, né, aqui o Allan Kardec colocando o cenário sobre a questão financeira, ainda mais quando envolve comunicações advindas de comércios mediúnicos. Aí muito mais, porque primeiro que a gente já sabe que é muito difícil um espírito elevado estar ali ainda. Então, eu vou ter que fazer análise, vou ter os critérios para poder fazer para poder avaliar que aquela comunicação vão ter que ser maiores ainda, vou ter que redobrar esse cuidado, né? Então, por isso que temos que sempre ter esse bom senso, né, e esse equilíbrio entre qual vai ser a minha ética diante dessa prática mediúnica e o que eu vou aceitar enquanto produção dela também, né? E sempre se perguntar, qual é esse espírito, né, que está realmente falando comigo, se comunicando. E o melhor, qual é o conteúdo de sua mensagem ou da sua produção mediúnica, né? E qual depois o Allan Kardec vai trazer isso para nós, né? Qual é a postura desse médium, né? Porque a postura do médium, o Allan Kardec frisa muito, traz para a gente no capítulo, né? Muito mais sobre o médium do que a qualidade daquele espírito comunicante, né? Então aqui ele vai falar assim: esse médium tem realmente, ele traz em seu coração essa falta de interesse econômico, que é o que ele tem que ter. Ele usa esse dom mediúnico de uma forma voltada totalmente para a caridade, ou seja, ele se preocupa com o próximo primeiro, ele entendeu por que ele veio como médium, né? Independente dos ganhos que ele pode um dia ou não ter sobre isso, né? Então, por isso que
a posição do médium aqui é muito importante. Por isso que nós vamos aqui começar a ter essa construção de uma ética da mediunidade, que vai ser marcada por esse desinteresse financeiro. Até porque, se eu quero estar sempre banhada, guiada por bons espíritos, e realmente eu não tenho, eu não me enquadro naqueles primeiros casos que Allan Kardec colocou para nós, no sentido que eu preciso até dessa faculdade mediúnica para o meu sustento, então, se eu não me enquadro nisso, pronto. Se não tem essa única, entre aspas, exceção, né, Allan Kardec ainda coloca isso de uma forma muito tímida, como nós falamos, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para a caridade. Não tem outro jeito. Porque por mais que eu tenha produções que vai poder ser comprovadas, não, isso aqui é uma produção mediúnica de fato, isso não quer dizer que eu estarei andando, né, ok com a ética. Fora que, quando eu me desvio desse caminho ético, eu vou dar espaço, como nós acabamos de colocar, espaço para esses espíritos brincalhões, zombeteiros. E a minha qualidade, minha qualidade mediúnica com certeza vai decair. Né? Ou seja, se o meu propósito é sempre buscar a verdade, fazer o bem, quando eu deixo de lado esses bons espíritos que muitas vezes se afastam de mim e abro espaço para esses irmãos ainda imperfeitos, né? Você vê que está até meio que compatível com a qualidade do médium, essa produção mediúnica vai cair de qualidade, sim. Por isso que o Allan Kardec enfatiza, olha, a faculdade mediúnica é uma faculdade que tem que ser voltada, concedida para o bem, né? Senão os bons espíritos, infelizmente, vão se afastar. E eu não vou ter não vou colocar assim, nenhum ganho evolutivo com esse dom, né? Lembrando que perder tempo, né, em uma vida material como nós, né, como nós estamos encarnados, porque nós sabemos que para reencarnar dá um trabalhão, né, ou seja, é uma lei, é uma questão que todos nós vamos e retornaremos, sim, mas não é fácil reencarnar, né, então é muito mais fácil eu não perder tempo, né, a minha consciência se acender para isso, para poder voltar para essa ética, do que perder tempo cada vez mais me afastando dela. E, de novo, o Allan Kardec vai colocar aqui, vamos colocar assim, qual é o grande mal que muitas vezes faz eu perder tempo, me afastar dessa ética, é o egoísmo. Então, muitas vezes, a ganância de querer ganhar dinheiro com aquilo, de querer lucrar, a vaidade, tudo isso, fruto do quê? Dessa palavrinha, egoísmo, vai fazer o quê? Ela, como a Kardec coloca, é a grande chaga da humanidade. Ou seja, vai me afastar não só de todos os outros compromissos que eu tenho enquanto na vida em geral, principalmente no meu compromisso mediúnico. Isso vai terminar atrapalhando. E o pior, quem vai estar cada vez mais, se eu não estiver piorando as minhas dívidas ou contrariando outras, né, eu vou estar, no mínimo, né, piorando as que eu já tenho, né, no sentido assim de deixar mais para depois ainda a oportunidade de fazer o bem, nesse sentido que eu quero dizer. Então, por isso que todo esse estudo que nós temos, todo esse conhecimento que o Allan Kardec traz para a gente, enquanto ciência, filosofia, ou seja, enquanto doutrina, vem trazer para nós um código de ética também. Fala assim, olha, o médium tem que agir assim, por isso que ele fala o tempo todo, olha, se volte para o bem, seja antes um bom espírita, um bom médium, é um bom o quê? Allan Kardec sempre fala para nós, é um bom cristão, né? Ou seja, aquele que se preocupa com o próximo, aquele que já está olhando para as verdades divinas, aquele que não vai se preocupar só com seus interesses, né? Então, por isso que por isso que o Espiritismo, Allan Kardec teve muito cuidado ao escrever esse livro para os médiuns em especial,
né? Lógico que a gente pode estender isso a todos nós, independente se estamos atuando ou não como médios, mas isso coloca para nós, né? Olha, é realmente um guia, realmente um código de ética para poder fazer o quê? Para poder vir e falar para a gente, olha, esse aqui é o caminho correto, né? Para a gente, né, é um convite para a gente voltar para esse caminho correto e não se desviar mais, que é o que isso, né, ou seja, como esses princípios espíritas, né, como que eles podem nos ensinar a como não errar mais, né, ou como ser bons médios, já que perfeito nós não seremos, mas pelo menos que a gente guie a nossa prática mediúnica para um caminho do bem, para o lado do bem. Então, por isso que a ciência espírita, né, ou seja, a moral espírita não está só preocupada em instruir, em, em fazer com que as pessoas se tornem médiuns de uma hora para outra ou o tempo todo. Ou seja, é lógico que tem que colocar como que vai ser, né? Tem que explicar como que faz o processo de evocação, como que acontece a comunicação, os vários tipos de fenômenos mediúnicos. Sim, tem que trazer esse conhecimento técnico e científico, mas tem que também trazer para nós essa discussão, esse viés moral também e ético, porque senão vamos estar mais preocupados em formar médios que dominam toda a técnica e todo esse conhecimento teórico, porém, que ainda não apreenderam o seu sentido, ou seja, o sentido ético e moral da sua prática mediúnica, que é o mais importante, que é a nossa cereja aqui do bolo. Porque não adianta nada eu dominar a técnica se eu não consigo elevar a minha autoridade moral, senão não vou ter senão esses espíritos mais elevados, inclusive o meu anjo da guarda, muitas vezes se afasta. E isso eu vou me perdendo cada vez mais e abrindo espaço até para questões mais graves, como nós estudamos, como o quê? A obsessão. Né? E isso vai piorando cada vez mais o médium, né? E perde o sentido todo, né? Por isso que o Espiritismo traz para a gente, né, traz o tempo todo e nos evoca, na verdade, a pensar sobre isso, né? Falando que temos que estar sempre com autoanálise, com prece, com estudo, sempre alinhados ali, né, com cursos, a própria prática da prece faz com que a gente o quê? Se conecte com os bons espíritos, né, entre em um padrão vibratório um pouco maior, né, lembrando que quem vai dar sempre a qualidade aos nossos fluidos, ao nosso pensamento, à nossa vontade, e a oração vem aqui como que como um grande exercício para que eu possa conseguir esses bons fluidos. Tudo isso vai o quê? Está ligado à minha educação mediúnica, que está ligada à minha qualidade mediúnica, que está ligada à postura ética diante de todo esse exercício. Então, por isso que Allan Kardec não vem trazer só para nós um conjunto de técnico de uma forma fria, olha, né, ser médio, isso. Tem que trazer para nós o quê? Muito conhecimento e abrir espaço para esse diálogo, para acender no médium, nos médios, para que ele, né, fazer com que eles saibam que eles precisam realmente, estão ali servindo também como instrumentos éticos. Depois, no item 308, né, o Allan Kardec vai falar especificamente sobre os médios de efeitos físicos, né? Conversamos no início sobre os médios de curas, entra aqui também sobre que é um efeito físico também, né? Os efeitos físicos, né, justamente por eles serem um pouquinho diferentes, como nós estudamos, né, nenhuma mediunidade, de forma bem geral, está ligada diretamente com a moral, tá certo? Muito menos os de efeito físico, porque é um fenômeno que ocorre entre o médium de efeito físico e os espíritos, ou os espíritos que estão ali atuando, tá certo? Que é aquela ação
né, que acontece muito uma coisa material mesmo, né, para que o efeito físico aconteça, o médium doa a sua, entre aspas, energia, o espírito também, e assim pronto acontece o fenômeno físico. Então não precisa ter, né, uma união moral entre eles, tá certo? Ou seja, o que eu tenho aqui é muito mais uma combinação, o quê? Que acontece entre o médio de efeito físico e o espírito. Uma combinação fluídica. Oi? Mônica? Fluídica. Isso, fluídica. Entende? Então, e o fenômeno acontece. Então, assim, eu não tenho, né? É lógico que eu posso. Agora, se eu sei que eu sou médio de efeito físico e consigo produzir esses efeitos que realmente impressionam, e eu começo a me utilizar disso, aí sim entramos no campo ético. Aí sim teremos algumas questões éticas envolvidas. Tá? Então, por exemplo, lembra quando Allan Kardec estava bem no início e ele percebeu que alguns médios de efeito físico ainda, ele estava ainda interpretando lá com os olhos de Mesmer ainda, achando que era só a força era só eu tinha efeitos só de força fluídica, não tinha nenhuma entidade espiritual ali envolvida. E ele percebeu o quê? E tinha muitos médios que de efeito físico que estavam até abusando disso, cobravam para entrar ali no salão e ficar vendo as mesas girarem. Entende? Então, assim, aquele espírito que estava fazendo isso, ou seja, não foram só espíritos sérios que estavam ali para chamar a atenção de Allan Kardec, certo? Então, tinha espíritos brincalhões ali que estavam o quê? Se divertindo com aquela prática das mesas girando. Né, fora aqueles que realmente enganavam, simulavam, né, faziam a mesa girar de forma que era realmente uma fraude, tá? Mas o Allan Kardec viu que os efeitos físicos aconteciam mesmo com o médium brincando, mesmo com o espírito brincando, e realmente o efeito realmente acontecia sem nenhum comprometimento moral. Agora, se o médium já tem essa instrução e ele sabe, né, que ele não deveria estar abusando da sua mediunidade de efeito físico, e mesmo assim usa para poder impressionar e para ter um ganho financeiro com isso, aí sim a gente vai estar entrando um caminho mais complexo, como diria Allan Kardec, que vai implicar em efeitos éticos, sim. Né? Então, fora que, se um dia esse espírito cansar e ele for embora, né, e o médium vai querer continuar produzindo aqueles fenômenos, o Allan Kardec colocou para nós. Fora que isso ainda vai dar espaço para fraudes, porque mesmo não tendo nenhum espírito ali atuando, eu vou tentar simular que com aquela mesa fique se balançando e dançando, tá certo? Então, é muito complicado, né? É complicado isso, porque assim, ao mesmo tempo que o fenômeno vai acontecer de qualquer jeito, porque independe da moral, porém o médio, até o médio de efeito físico também, quando ele acende essa consciência, ele tem que ter ele tem que também acender para uma ética, ele também tem que pensar, olha, não posso fazer isso, eu não posso ter um ganho financeiro com isso, eu não posso eu não posso fazer um abuso, explorar dessa faculdade mediúnica, né? E como que fica isso no centro espírita? Ou seja, né, como que o centro espírita pode criar esse ambiente de vigilância ética que vai o quê? Inibir, né, esses comportamentos de abuso desses fenômenos mediúnicos para fins financeiros, né? Como que eu vou preservar essas práticas espirituais dentro da casa espírita ou do movimento espírita como um todo, né? Eu vejo como um dos maiores uma das maiores, vamos colocar assim, desafios mesmo que a casa espírita e o movimento espírita enfrentam. Né? Porque assim, lidar com o médium não é fácil.
Ser médium, muito menos. E aqueles que ainda vão para esse viés financeiro, para um ganho financeiro, e ainda levam junto com eles o nome do espiritismo, é complicado, né? Porque parece que esqueceram tudo isso que a gente está estudando agora. E como que eu vou conciliar, né? O centro espírita, ele precisa, né, isso como órgão, né, precisa sim ter departamentos, ter pessoas que chefiam o trabalho, justamente para poder o quê? Controlar isso. Infelizmente, como se tivesse ali uma, entre aspas, uma polícia, algum vigia, infelizmente ainda precisa. Porque se imagina se na casa espírita, um médium do nada ali, ele resolve, pela cabeça dele, começar a cobrar pela sua prática mediúnica, né? E isso vai o quê? Afetar eticamente a casa toda. Se um comportamento de um médium, por exemplo, como nós citamos aqui, muitas pessoas julgam, né, o espiritismo como um todo, até o Allan Kardec, por causa de um médium que errou aqui. Agora, você imagina, né, dentro, né, da casa espírita, que afeta toda aquela comunidade ali próxima, né? Então, mesmo eu sendo um médium de efeito físico, eu também tenho esse compromisso moral, né? Por mais que esse fenômeno muitas vezes independa da minha vontade e, e que esse fenômeno ainda possa ser impressionável para os outros, eu não posso fazer disso um espetáculo e muito menos cobrar por isso. Então, a casa espírita precisa, assim, não só ter esse controle, entre aspas, de polícia, né, de vigiar os seus grupos e os seus médios, mas como também de instrução, principalmente de instrução e de acolhimento. Porque se isso acontece, né, eu não vou expulsar o médium, eu vou conversar com ele, eu vou ver o que está acontecendo, eu vou tentar ensiná-lo, eu vou tentar relembrar a sua consciência e do compromisso mediúnico que ele tem. Agora, se mesmo assim ele não aceitar, né, aí realmente, né, ele precisa ser colocado de lado. Outra coisa, outras formas, né, de cuidado que a casa espírita tem que oferecer além da terapia de passes, as palestras, seminários, criar grupos, né, criar grupos de acolhimento ao médium, né, criar grupo em acolhimentos ao médium. Durante 2 anos na casa espírita tivemos uma tentativa de criar um grupo de acolhimentos de médiums. Que infelizmente nem todo mundo adere, né? Para formar um grupo eu preciso de pessoas que vão aderir, né, a essa ideia. Mas até coloquei aqui de lado para vocês, tem esse livro aqui, ó, do Filomeno, que é pelo Espírito, tá? É um Filomeno Espírito, o médium Divaldo, tá? Ele vai falar aqui exatamente como o nome diz, a prática da mediunidade mediúnica espírita. Em vários capítulos, né? Em vários capítulos ele fala qual que deve ser o perfil do médium, relembrando o que o Allan Kardec coloca aqui para nós. E ele fala, ó, que para as condições básicas, tá? Para a gente ser um bom médium e para integrar a casa, tá? Ele tem que fazer parte, né, de toda a casa espírita, ou seja, não pode ser um médium que vai apenas no grupo mediúnico dele. Ele tem que realmente, antes de ser médium, ele tem que ser realmente um espírita, um trabalhador, ou um voluntário, melhor dizendo, né? Como a gente fala agora aqui na casa espírita. Então, ele tem que ser um voluntário espírita, ele tem que servir ao próximo, ele tem que ouvir palestra, ele tem que ter grupo de estudo, como nós estamos aqui. Ele tem que fazer o seu evangelho, né? Não precisa ser como a FEB colocou ali para nós, vamos colocar o evangelho aqui como prática da prece, né? Ou seja, ele tem que estar sempre em comunhão com os bons espíritos, e a prece nos serve como instrumento para isso, né? Então, ele tem que frequentar a sua reunião mediúnica com o quê? Com frequência. Eu não posso ir um dia, faltar 2 semanas, ou seja, a prática, né, a educação mediúnica me exige que eu tenha um compromisso sério com aquela prática mediúnica, senão eu não sirvo como médium, né? Porque ser médium não é só ter a faculdade mediúnica, agora ser um bom médium é outra coisa. Né? Então, quando eu estou falando aqui, entrando aqui no campo ético, né? Então, ele tem que
para ele ser um bom médium no sentido ético e de exercer a sua faculdade de uma forma ética, ele precisa, né, realmente, como o Filomeno está falando aqui para nós, né? O que ele precisa? Ter o hábito do evangelho, da oração, da prática da caridade, ouvir palestras, fazer parte de quase todas as atividades doutrinárias da casa espírita, estudo e prática do bem. Né? Então, está aqui, ó, gente, no capítulo 6, tá? Quem quiser essa obra aqui, acho que não sei se tem em PDF, tá? Mas a gente adquire lá na casa espírita. Né? Ou seja, falando, que infelizmente a gente perde isso de vista, né? A gente vai deixando isso de lado. Porque quando a gente está com o estudo, como nós estamos aqui, está, né, o nosso espírito o tempo todo relembrando, né, e ouvindo e aprendendo mais. Quando eu estou em oração, eu estou o quê? Me alimentando de bons, né, da própria intuição e da assistência dos bons espíritos. Isso vai refletir. Se eu estou sendo guiada por tudo isso, isso vai refletir, sim, numa boa prática mediúnica. E todos esses riscos, né, vai ficando cada vez mais de longe, cada vez menor, né? Ou eu vou tendo mais condições morais até de dizer não, porque eu posso até ser tentada a uma vaidade, a um ganho financeiro, né? Eu posso até ser tentada a isso, mas eu vou deixando cada vez mais de lado e essa vigilância, que antes era só de um departamento ali da casa espírita, começa a ser em mim mesma. Né? Ou seja, eu não me permito mais isso, porque eu já sei que é errado. Né? Então, eu não vou me permitir, mesmo se importa se eu sou médium de efeito físico ou de qualquer outro tipo de faculdade, eu não vou me permitir para que isso faça parte da minha prática, né? Então, a gente vai o quê? Como que eles têm essa segurança? Fazendo tudo isso aqui que o Manuel Filomeno está falando e que o Allan Kardec também está nos dizendo aqui, né? Ainda aqui falando do compromisso da casa espírita, né? Então, a casa espírita, ela precisa estabelecer normas, a casa espírita, FEB, ou seja, tudo isso que está ali como responsável para poder criar normas de trabalho, né? Elas vão, logicamente, criar normas de trabalho para a prática mediúnica. E todas, de uma forma séria, vai falar que a gente deve buscar todo esse conhecimento, esse preparo técnico, essa evolução moral e, principalmente, nunca voltar a nossa prática para o ganho financeiro. Né? Então, isso vai ser quase que comum a todas essas normas né, e conjunto de orientações que a gente tem. E a casa espírita, ela precisa também ser responsável por isso, tá? Isso quando, né, isso a gente está falando aqui, em especial da prática mediúnica, tá, pessoal? Que isso, né, logicamente, evitando o quê? Os abusos, né, evitar com que a gente não tenha médios, que não recebam esse cuidado, essa instrução, né? Isso principalmente nos cursos isso deveria ser colocado também, né? Eu sei de um caso, né, teve um aluno no centro, logicamente, sem citar nomes, né, teve um aluno no centro que ele fez todos os cursos e ele era um ótimo aluno, assim, no sentido de nunca faltava, no sentido de muita compreensão, de muita inteligência, pegava rápido os conteúdos, lia muito, estudava muito, debatia muito, assim, era um aluno que realmente saía né, enquanto aluno que você via que ele era diferente. Então, assim, de família espírita, né, também, então isso, lógico, que também que ajudava o conhecimento dele. E o que aconteceu? Ele, infelizmente, saiu da casa espírita por vários motivos, inclusive pessoais, e depois eu fiquei sabendo que esse aluno, ele é um médium, muito bom médium, inclusive, só que agora ele está cobrando por todas as comunicações mediúnicas dele e atende as pessoas de forma mediúnica. Aí eu fiquei pensando, né? Que isso reflete na nossa prática, né?
a gente se sente um pouco responsável. Lembra que a gente começou a falar, poxa, a gente coloca o espiritismo, a gente estuda para colocar o espiritismo, e pelo menos eu faço isso com muito amor, né? E gosto também de estar aqui com vocês, e eu me sinto responsável também por isso, né? Lógico que a gente não pode responder por tudo, a gente tem que responder por nós mesmas, mas isso faz com que a gente pense, por que que esse irmão da casa espírita, esse aluno, mas é o nosso irmão, ele saiu e ele não aprendeu? Teoricamente, ele sabia tudo isso. Agora, por que que será que ele não apreendeu de fato? Né? Então, aí eu fiquei pensando nisso, né? Falei assim, nossa, agora, todas as aulas, os cursos, a gente tem que muito falar de ética. Porque a gente ensina, muitas vezes, estamos muito mais preocupados em eclodir aquela faculdade mediúnica. Precisamos criar médios de todos os tipos, porque precisamos alimentar aqui de todos os grupos, né, mediúnicos. Mas será que estamos criando ali, formando, melhor dizendo, seres médios realmente éticos? Que isso, né, ou seja, isso é uma preocupação, acho que de todo professor, né? Será que eu estou formando aquela pessoa de uma forma ética? Todo aquele que passa por nós nesse sentido. E o que o Kardec está falando, olha, quando a gente fala em formar normas, em formar padrão de trabalho, não podemos esquecer, olha, também temos que abrir esse campo para acolher esses médios, relembrar sobre o compromisso mediúnico deles e puxar para essa ética. Quem levantou a mão? Acho que eu vi alguém levantando a mão. Mônica. Fui eu. Fala, Mônica. Então, Ana, eu queria só fazer uma observação com relação principalmente a médium de efeito físico, porque assim, a mediunidade ela é muito sedutora, né? Você perceber que a partir de você acontecem transformações, pessoas são curadas, enfim, e você vê isso acaba sendo sedutor. E a partir do momento que você leva isso para o lado pessoal, você se sente no direito de cobrar porque você entende que aquilo é seu. Só que aquilo não é seu, porque não é quando você quer, não é por quem você quer, e não é na hora que você quer, e nem para um irmão, para um primo, para um tio doente, para um pai na UTI que vai funcionar. Funciona quando a espiritualidade quer, e quando aquilo é encaminhado para você. Você pode estar na rua, você pode estar num templo, você pode estar num supermercado, não importa onde você está, aquilo chega até você quando tem que chegar. E a partir do momento que você cobra, você está dizendo assim, isso é um trabalho meu, é um mérito meu, e eu tenho que receber por isso. E, na verdade, não, isso é uma obrigação que você tem com a espiritualidade, porque ela te deu um privilégio de você resgatar as suas falhas, as suas deficiências, né? Então, assim, eu só queria falar dessa forma, que essa questão do cobrar, eu acho que ela é muito mais ligada à vaidade mesmo, a essa questão da falha moral, do que propriamente ao necessitar ou não necessitar. Porque você pode obter de outras formas. Sim, como você disse, verdade, você ganhar um bolo, você ganhar um pão, você ser convidado para almoçar na casa de alguém, é uma coisa, é um carinho. Agora, você cobrar por aquilo, você achar que você tem o direito de cobrar porque você dedica o seu tempo, daí eu já acho que daí você não está exercendo a mediunidade, você desenvolveu uma profissão. Não de forma ética, exato. É isso mesmo, Mônica. Pode falar, Graça. Ana, até porque a gente aprende, né, que a mediunidade é instrumento de evolução. Então, a pessoa que vem com a capacidade mediúnica, né, essa mediunidade mais aflorada, às vezes bem ostensiva, a gente sabe que aquilo é um instrumento de evolução, que ele deve usar para a sua evolução. Exatamente, de serviço ao próximo, né? Imagina, fica tranquilo. É isso mesmo, Graça. Né? Realmente, quando a gente sai desse caminho ético aqui, desse ethos moral aqui, e começa a desviar ou pela vaidade, né? Ou por qualquer outro
por qualquer outro, ou qualquer outra razão, né, que me faça, que não seja o serviço ao próximo, eu já estou pecando aqui com a ética. Pode falar, Valéria. Ô, Ana, eu concordo tanto com a Graça quanto com a Mônica, mas é uma coisa que você comentou a respeito desse aluno, que eu acho que realmente é uma coisa muito séria, porque, de alguma forma, houve um pecado, vamos dizer assim, da casa espírita, porque eu acho que quando você tem uma pessoa que tem essa mediunidade tão ostensiva, eu acho que tem que ter um cuidado maior com Sim. ele, com a pessoa em si, justamente para não deixar Nesse caso, mas assim, essa vaidade. esse caso ele recebeu ajuda, é que ele não quis. Então, Ele se envaideceu muito. mas eu acho que, não sei, né, um acompanhamento de perto para pegar isso no começo, porque eu imagino que Sim. essa obsessão, ela não vem de uma vez, ela vai de pouquinho, né? É por isso, Valéria, assim, né, que eu concordo com o que você está falando, por isso que o curso, né, deveria, assim, ser de 5 a 7 anos, porque você vai conhecendo até, você vai amadurecendo, igual um curso universitário, você vai amadurecendo amadurecendo você enquanto pessoa e enquanto estudante, né, então você vai amadurecendo aquele conhecimento. Em 4 anos, não tem como você conhecer aquele médium. Não, com certeza. E enquanto trabalhador, até porque se ele é um médium mesmo ostensivo, você Sim. só vai ficar sabendo, e esse trabalho são nos 2 últimos anos, né? Então, Exatamente. é muito pouco tempo. E você percebe algum desequilíbrio? Eu comecei a estudar, nossa, eu me sinto totalmente crua, e às vezes eu me comparo com alguém, algumas pessoas falam, nossa, você sabe, você já... Não, eu não sei, só que a gente se preocupa, então... Sim. Não Tem que ter esse cuidado, mas tem que ter esse cuidado mesmo. Mas aí eu preciso de bons professores, instrutores, para que tenha essa sensibilidade, esse cuidado, né? Depois que teve esse aluno... mesmo na casa espírita. Exatamente, tem que ser mais falado. Reciclagem ser mais séria. Por exemplo, esse caso que eu acompanhei de perto, e aí eu olhei para aquelas apostilas, né? Para quem me conhece bem, sabe que eu odeio aquelas apostilas da FEB. Eu olhei para aquelas apostilas e pensei, isso aqui tá tudo errado. Tá tudo indo contra o que a Allan Kardec colocou para nós, né? Com todo respeito à federação. Mas a gente está muito mais preocupado em jogar doutrina no outro, e não que isso não seja importante, só que a doutrina, o próprio livro dos médios, foi feito para o médio ler em casa. A gente faz um grupo de estudo aqui, que é válido, sim, mas é para a gente ler em casa primeiro. O médio é para ler em casa, a gente não precisa de nenhum intermediário para ler para nós, entende? Então, assim, o que a gente tem que... Por isso que eu falei, a gente tem que mais conversar sobre a ética e acolher os médios, tanto os médios iniciantes quanto aqueles mais velhos. Né, e só falar bem rápido, já estouramos nosso horário, né? Lá em 2021 e 22, não, 2022 e 23, né? Pelo menos que eu estive ali no departamento, por isso que eu posso falar, nós criamos, né? Não sei se o Orley está aqui, ele era o presidente na época, eu vi ele estava conectado aqui. Nós criamos, tentamos criar uns grupos de acolhimento aos médios. Teve uns que aderiram perfeitamente, tinha médium ali na casa, sem citar nome de colegas, com 50 anos de grupo, ou seja, quando essa pessoa estava criando o grupo dele, eu nem era nascido, tá? Eu não sou tão velha assim. Então, você vê pessoas que realmente estavam ali compartilhando, sentado ao lado de grupos que tinham só 5 anos de casa. E pessoas que enfrentaram dificuldade, porque quando a gente voltou da pandemia e as casas e as portas físicas reabriram, a gente lembra, a gente estava todo mundo sem chão. Então foram grupos que tiveram que se reestruturar e estavam com dúvidas e estavam, ou seja, até esse caminho ético se perdeu um pouco. Então tinha que todo mundo voltar, né, se concentrar e discutir essas questões. Então, muito mais do que exercer um poder de polícia, vamos colocar assim, é acolher esse médium, esses grupos, para eles depois andarem
por conta própria, que a Allan Kardec colocou. Então, os grupos, eu percebi grupos que seguiram exatamente o que a Allan Kardec colocou, que seguiram o evangelho, que estudaram em casa, que estudaram em grupo, que voltaram aos poucos, que foram tomar paz, que foram ver. São grupos que até hoje estão caminhando bem. Ou seja, não é porque aconteceu um milagre entre eles, não, eles só seguiram as normas, ou seja, que o próprio Allan Kardec está colocando aqui para nós, né? Então, realmente, isso que a Valéria falou é importante, né? A casa espírita precisa, sim, ter esse cuidado, ter essa visão um pouco maior, é que na nossa casa espírita, infelizmente, por ela ser muito grande, por isso que o Allan Kardec fala, olha, tenha casas pequenas, né? Para você controlar melhor. Então, isso que ele quer dizer é o seguinte também, para você controlar melhor, né? Controlar no sentido de cuidar melhor também. Então, muitas vezes escapa, né? Escapa ao departamento. Imagina, o departamento atual, que é a Thelma não consegue dar conta, é impossível uma pessoa dar conta de todos os grupos da casa. Está o tempo todo lá, né? Então, se não chegar até ela, por exemplo, esse conhecimento, ela não tem como resolver. Ou qualquer outra pessoa que estiver no lugar dela. Então, assim, mas se tiver todo mundo comprometido de forma ética, a gente consegue. Vai ter falhas? Sim, como o próprio Erasmo falou, a gente não somos perfeitos, mas a gente tem que começar a discutir isso de uma forma melhor, né? Por isso que eu gostei muito desse capítulo e estou levando mais para esse viés ético, pelo menos foi a forma que eu interpretei o capítulo, porque isso é muito importante, né? Não só saber exatamente a teoria que o Kardec está colocando para nós, mas que isso nos sirva também de pensamento, que a gente começa a pensar na nossa prática, que também, não só como médium, né, mas como trabalhador e na casa espírita. Pessoal, pode só falar. Um minutinho, eu vou falar Pode rapidinho. falar. Não esquecendo, Ana, que essas questões ali podem muito e devem estar atreladas a uma fascinação, né? Porque a pessoa fica ali tão envolvida com aquela capacidade que ela tem, que às vezes ela é tomada mesmo por espíritos ali que querem mesmo desviar a sua função para aquela que não é o bem dela, né? Porque a gente sabe que mediunidade é para o bem daquele médium. Então, a gente tem que ele pensar mais precisa. O que ele mais precisa, exatamente, mas ela provavelmente é uma questão assim de fascinação. Sim, Aí quando você vê uma pessoa que você, por exemplo, um aluno, você tem 4 anos ali junto, você pega um carinho por todo mundo, né? Sim. E você vê um aluno muito inteligente, e conversava com ele e não queria. A fascinação é essa, você fala e como que ele vai fazer? A pessoa sai da casa espírita, não tem como forçar, tem que respeitar o quê? O livre-arbítrio dela. Deve ser mais ou menos isso, né? Não estou me comparando a um espírito evoluído, longe disso, mas deve ser mais ou menos essa sensação que um anjo da guarda, um bom espírito tem. Poxa, está me investindo tanto nessa pessoa, né? Ele não está me ouvindo. Por isso que ele se afasta. Mas vai ter um caminho aí, né? Vai tem um caminho, mas... não, sempre, pelo menos essa pessoa específica, eu gosto muito, sempre está nas minhas orações, quem sabe? Uma hora a gente evolui, não tem como, né? Sim, com certeza. Não tem como. Pessoal, continuamos então na semana que vem, tá certo? Alguém gostaria de fazer a nossa oração final, por gentileza? Posso fazer, Ana? Tá bom, Graça, obrigada. Então vamos, nesse momento, encerrando o nosso estudo dessa noite, agradecendo muito a Deus essa oportunidade que temos de aqui aprendermos e refletirmos sobre a nossa prática diária, mesmo que não sejamos assim médiuns ostensivos, mas como todos nós somos médiuns, inspirados, intuídos, a gente também pensar na nossa ética, né, na prática do espiritismo mesmo, nas outras atividades do centro, naquilo que a gente pode fazer para contribuir, né, com a nossa evolução própria, como também daqueles com quem a gente convive, através desse conhecimento, né, com toda humildade, né, buscando mesmo saber que somos todos aprendizes, agradecendo muito a Deus por isso, por esses momentos aqui na segunda-feira, pela Ana, pelo Oswaldo, todos aqueles que
né, dividem conosco o seu conhecimento. Então, que Deus abençoe a cada um deles e a todos nós, porque nós estamos aqui também no nosso esforço de aprender e nos aprimorarmos, né, como seres e como espíritas, né, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine para que possamos seguir as escolhas sempre no caminho do bem. E agradeçamos aos nossos bondosos irmãos espirituais que dirigem esse nosso estudo. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Graça. Pessoal, obrigada pela presença de todos. Uma ótima semana. Até mais. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.